Olá, bom dia, bom dia. Vamos hoje para mais uma live. Sejam bem-vindos quem já for chegando e quem vai ouvir essa live depois. Sejam todos bem-vindos agora e depois. Para quem não me conhece ainda, para todas as pessoas que estão chegando aqui no meu Instagram, né? Começaram a seguir recentemente, eu sou a Dira Alves, eu trabalho com questões emocionais, mentais e também espirituais, no sentido do todo, né? Então, enquanto vocês vão chegando, eu só vou verificar aqui, eu gosto sempre de verificar o que está acontecendo aqui, se a minha voz está saindo bem, se não. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, que é exatamente sobre a questão do medo, né? O quanto que o medo tem atrapalhado a sua vida, o quanto que o medo tem impedido você de fazer e ser muitas coisas, como por exemplo, realizar as coisas na sua vida. Então, se você já está chegando aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E ao assistir essa live, eu quero pedir para você que contribua também, faça a sua parte, enviando esta live para mais pessoas, está bem? Porque quantas pessoas vivem no medo, na insegurança, na incerteza. Então, tudo que nós pudermos fazer para poder, então, ajudar as outras pessoas nesse sentido, ok, está ótimo aqui. É muito válido, né? Por quê? Porque quando nós estamos mergulhados em sentimentos, em pensamentos que muitas vezes nós nem compreendemos, né? Nós nem sabemos o que é, de onde vêm esses sentimentos. Às vezes nós dormimos e ao acordarmos já estamos sentindo alguma coisa diferente que você não sabe nem o que, nem porquê. Mesmo quando nós estamos dormindo, a nossa mente continua trabalhando. Quando nós estamos dormindo, todas as nossas memórias continuam sendo ativadas. Elas estão ativando ali o tempo todo. Então, quantas vezes, né, alguém ou você mesma foi dormir e aí você percebeu que o seu último pensamento era aquele pensamento de mágoa, de ressentimento, não é verdade? De insegurança. Poxa, o que será que como que eu vou dar conta do que eu tenho que fazer amanhã? Da dúvida. Será que eu dou conta? Será que eu vou ser capaz de fazer isso, aquilo? Será que eu vou conseguir realizar o que eu preciso realizar? Então, esse último pensamento, antes de você dormir, ele vai continuar sendo processado, trabalhado na sua mente. E, consequentemente, vai enviando ali, né, essas mensagens para o seu banco de memórias. Eu falo que é o banco de dados nosso, né? Então, e no dia seguinte, óbvio, você passou a noite toda dormindo, né, de uma certa forma, mas a sua mente continuou trabalhando o tempo todo. Mas como que isso acontece, Adirã? É simples de você entender. Por exemplo, quando nós estamos dormindo, o nosso corpo ele não precisa receber uma mensagem nossa consciente de que o coração precisa continuar batendo. Os pulmões precisam continuar fazendo o seu trabalho para nós respirarmos enquanto estamos dormindo, não é assim? Tudo acontece naturalmente. Então, quando nós vamos dormir, o processo continua da mesma forma. Tudo que nós pensamos, vibramos, sentimos, falamos durante o dia, isso continua ainda fazendo, tendo uma função, né, na nossa mente. Então, como seria nós começarmos então a prestar mais atenção? Eu falo assim para você, qual é qual o seu último pensamento quando você dorme? Lá, você colocou a sua cabeça no travesseiro e você vai dormir. O que é que você pensa nesse exato momento?
a ideia aqui é mostrar para você que os nossos pensamentos sim podem causar uma transformação na nossa vida. Mas não é só pensar positivo, você tem que entrar em ação, você tem que ter o comportamento de acordo com aquilo que você está pensando. Mas claro que nós não conseguimos contabilizar quantos pensamentos nós temos por dia, é claro, né? Mas nós podemos direcionar os pensamentos. Nós podemos selecionar os pensamentos que nós vamos ter na hora de dormir e a hora de acordar, né? Após nós acordarmos. E tudo isso é um hábito. E nessa criação de um novo hábito, é muito importante nós começarmos das pequenas coisas, né? Nas pequenas atitudes que nós temos durante o nosso dia, vai demonstrar se nós estamos realmente desejando mudar, né? Aquilo que nós precisamos mudar. Então, o tema da nossa live hoje é sobre como nós podemos, então, eliminar esse medo, né? Como que nós podemos trabalhar na libertação dessa prisão mental. Por que eu chamo de prisão mental? Porque tudo que você vai pensando, tudo que você vai sentindo, vibrando, vai ficando guardado e armazenado, não é assim? Só que muitas vezes a maioria das pessoas não fazem uma limpeza, assim como, né, se nós fazemos uma faxina, você pede para alguém faxinar o seu escritório, sua casa, assim como nós lavamos e limpamos todos os dias as áreas principais da nossa casa, né? Assim como nós catamos todas as sujeiras, né, que ficam fora da casa todos os dias. Por quê? Porque assim, dentro da nossa casa, com a nossa família, nós vamos ter uma qualidade de vida melhor, né? Sem aquela sujeira, sem aquela... Mesmo que seja natural, eu falo, mesmo que sejam folhas que caíram das árvores no seu quintal, na sua varanda, é preciso catar, é preciso pegar, porque senão aquilo vai acumulando, e quanto mais folhas tiver num cantinho da varanda ou do quintal, mais será fácil um bichinho entrar ali embaixo e ficar escondido. E você não percebe. Então, na nossa mente é a mesma coisa. Tudo que vai entrando e nós não faxinamos, nós não limpamos esse banco de dados, esse banco de memórias, é fácil ficar escondido um sentimento, um pensamento ruim, né? Um sentimento, um pensamento, como dizem, né, bem negativo, aquilo que realmente vai ficar ali depois, mandando para você uma mensagem de que não está legal, não está bom. Entende? Então, faxinar a nossa mente, fazer uma limpeza na nossa mente é fundamental. E aí, dessa forma, nós vamos libertando essas emoções, esses pensamentos, esses sentimentos desse aprisionamento. Porque mesmo elas estando lá, dormindo, né, não fazendo tanto barulho assim, elas ainda estão fazendo alguma coisa. Bom dia, Yane, seja bem-vinda. Anne, não consigo enxergar aqui muito bem, mas seja muito bem-vinda, está bem? Já aproveita, compartilha aí com alguém que você conhece, porque o tema da live hoje, eu estou falando aqui, é sobre como nos libertarmos e libertar as crenças, os sentimentos, pensamentos de medo que nós temos, né, do nosso banco de memórias, do nosso banco de dados. Então, seja bem-vinda e se você ficar aqui até o final, já vai compartilhando aí com seus amigos, tá bom? Agradeço bastante. E para quem vai assistir essa live depois. Então, veja, essas informações que ficam orbitando aqui no nosso campo, no nosso meio, elas sim fazem o trabalho delas. É função delas, dessas memórias, dessas informações, fazer o trabalho. Só que quem é que está no comando? Quem que está na direção
né, desse corpo, dessa mente? São as informações ou é você consciente e presente nesse corpo? E o medo, ele causa tudo isso, né? Obrigada, Elane. Seja bem-vinda e agradeço pela sua contribuição. Então, assim, essa libertação, muitas pessoas falam assim, eu preciso me libertar de uma crença, de um medo, mas nós precisamos também libertar as memórias. Como, por exemplo, as memórias dos nossos ancestrais. Quantas vezes, aí coloca aí no chat para mim, Lani, se isso já aconteceu com você. Quantas vezes você já sentiu uma dor ou até teve alguns comportamentos que alguém chegou para você e disse, você está agindo igualzinho ao seu avô, ao seu bisavô, à sua tia e talvez pessoas que você nem conheceu da sua família, não é verdade? Mas por quê? Porque nós trazemos também essas memórias, o nosso banco de memória tem essas informações dos nossos ancestrais, dos nossos pais, dos nossos tios, nossos avós, tudo isso foi formando esse banco de dados nosso. Assim como nós, né, para quem tem filhos, nós também vamos transmitindo para eles essas informações. Então, da forma como nós agimos e reagimos, essas informações vão sendo passadas, né, de geração a geração. E aí, se você não quer que essas informações continuem repassando, o que é que você precisa fazer? Limpar essas memórias. E aí, alguém me pergunta assim, mas como que eu vou limpar algo que eu nem sei que está dentro de mim? É observando. É quando você, por exemplo, ao entrar nessa live, ao fazer essa live, por exemplo, eu poderia arrumar uma desculpa, eu poderia meio que ir fazer outra coisa, percebe? Para passar da hora. Por quê? Porque tem um medo, tem uma insegurança. Será que eu vou dar conta? Mas o comprometimento de estar aqui com ou sem ouvintes, porque eu sei que depois as pessoas vão ouvir, até por conta da hora, me torna uma pessoa poderosa. Isso emerge dentro de mim uma coragem. Então, quando nós nos comprometemos com algo, a coragem vai surgir e ela vai sobrepor ao medo. Porque o medo vai sempre existir, não é fato? O medo, ele faz parte da nossa vida, ele faz parte do nosso, inclusive do nosso crescimento pessoal e profissional. Mas quando esse medo ele é muito recorrente, quando esse medo é exagerado, quando esse medo é maior do que o que nós queremos, o que nós desejamos, maior do que a necessidade, maior do que a força que nós temos, é preciso procurar ajuda. Eu me lembro de vários clientes, né, de atendimentos no presencial e individual, de clientes que tinham tanto medo, que acabavam nem saindo de casa. Que é, né, o problema da síndrome do pânico, enfim, várias outras situações. E eu atendi um caso de uma moça que ela tinha tanto medo de borboletas, não sei se você já viu aquelas borboletas grandes, assim, que de vez em quando elas aparecem dentro de casa, elas são bem grandonas mesmo. E principalmente as crianças têm muito medo dessas borboletas. E ela, por muitos anos, teve um medo exagerado de pássaros, de borboletas. E foi crescendo dessa forma, né? Até que na fase adulta, ela já estava sendo tratada, medicada e tudo. Mas ela veio para fazer uma consulta terapêutica. E aí, ela me contando o que acontecia com ela, eu resolvi trabalhar com a hipnose, regressão com ela e tudo, né? Boa noite, desculpa. Bom dia, Sidney, seja bem-vindo. E aí, ao trabalhar com a hipnose, ao trabalhar com a regressão, o que é que aconteceu? Ela se lembrou de um momento em quando ela era criança, e por volta dos 5 anos mais ou menos,
ao brincar ali na rua, né, à noitinha, geralmente crianças de cidade pequena brincam muito na rua, né, vai escurecendo e elas vão brincar, saem ali para brincar de bola e tal. E as crianças pegaram uma dessa borboleta grande e colocaram na cabeça dela. E ela sentiu tanto medo, mas tanto medo, tanto pavor, que ela fechou os olhos ali naquele momento. E ela só saiu do lugar a hora que a mãe dela veio buscar. Então, vê, será que já não aconteceu com você em algum momento assim de você sentir tanto medo e você internalizou esse medo? Mas esse medo ele fica te enviando uma mensagem que é preciso se curar de um trauma que foi gerado por causa de um medo que aconteceu na sua vida. Então, e aí o que aconteceu com ela? Ela foi, ao longo da vida, foi crescendo. Ao crescer, né? A mãe não se lembrava porque achou que fosse coisa de criança. Ah, as crianças estavam brincando e logo isso passa. Só que não passou. Entende? E foi só agravando ainda mais. Porém, quando nós entendemos, né, nós abrimos essa caixinha dela ali de banco de memórias, ela descobriu isso, se lembrou, na verdade, né, desse episódio da vida dela. Aí ela melhorou, começou a melhorar. E em conjunto, né, com a psicóloga, com os terapeutas dela ali, a gente foi trabalhando isso. Mas veja, passou muitos anos até que ela resolvesse esse problema. Mas ela resolveu parte do problema, porque ela se lembrou realmente do quando que ela adquiriu esse trauma, né? Desenvolveu esse trauma. Mas aí o corpo, ele já está todo imerso nesse medo, né? O corpo já está todo, como que eu diria para você? É como uma parede que você vai jogando tinta, né? Ela vai ficando toda manchada. Então o corpo ele já está sentindo tudo isso que foi acontecendo com ela. E aí é preciso passar para um outro processo. Trabalhar na limpeza das memórias que estão no corpo, que é o comportamento. Então demorou um tempo até que ela sentisse confiança, né? Para poder fazer o que ela gostaria de fazer. E que ela já estava perdendo. Como, por exemplo, ela tinha que viajar muito, né, dirigir, e ao passar na estrada, quando a gente vai viajar, a gente sabe que sempre passa, né, um pássaro ali, outro aqui, alguma coisa, e ela morria de medo. Então, esse foi um dos casos, né, que aconteceu. Outro, por exemplo, foi de uma outra moça que eu atendi, e que ela tinha muito medo de altura. Mas ela morria de medo de altura. Até se ela visse alguém subindo, sabe, tipo numa árvore ou numa escada muito alta, ela já travava. Já pedia para a pessoa descer e se ela não conseguisse fazer, né, interagir com essa pessoa, se não fosse ali amigo dela, parente dela, o que ela fazia? Saía de perto. Mas ela não se lembrava de que ela havia caído de algum lugar alto. Ela não tinha essa lembrança. E ao fazermos esse trabalho também de regressão, de hipnose, de buscar lá dentro da mente dela, no banco de memória, onde estava esse arquivo e por que isso acontecia com ela, ela se lembrou, né? E depois, óbvio, que a gente foi trabalhando isso em conjunto com a mãe para nos certificarmos de que realmente aquilo que estava vindo à tona havia realmente acontecido, não era só uma criação mental dela, né? Aconteceu com ela o seguinte fato. Então, eu tô falando isso para vocês entenderem o quanto que nós guardamos memórias que muitas vezes nem é nossa, nem são nossas. É de um parente, é de um amigo, é de alguma coisa que você ouviu quando você era criança, ou de um episódio que você viu quando era criança numa televisão, né, num programa, e isso ficou guardado. E quando essas memórias vão se conectando com algo que está aqui fora, o que acontece? Elas ganham vida, elas ganham mais força. E quanto mais você está próximo ou num ambiente, criando já uma ambiência para que aquelas memórias comecem a ter mais força, mais poder,
você começa a sentir isso no corpo, que é, né, o caso dessa moça que eu vou falar agora. Ou seja, ela tinha esse medo de altura. E ela, no processo, né, no processo de recordação, se lembrou de quando ela ainda estava na barriga da mãe, no ventre da mãe. Olha que interessante. Porque a ciência prova, né, já tem muitos anos, né, a minha filha mais velha vai fazer 30 anos. E naquela época eu já sabia que os filhos, né, enquanto a mãe está grávida, ele percebe, ele sente, ele tem uma sintonização com tudo que acontece do lado de fora. Tudo que a mãe sente, a mãe vibra, ele recebe uma parcela dessa carga também. E aí veja o que aconteceu com ela. A mãe já assim, por volta dos 8 meses, sabe? Deixa eu tomar um pouquinho de água. Por volta aí dos 8 meses, 8º mês de gestação, ela caiu. Ela escorregou e caiu. E após essa queda, óbvio, né? A mãe não vai continuar sendo a mesma, vai continuar sentindo dores. Aí surgiu na mãe, desenvolveu na mãe, o medo, né? Poxa, será que eu vou ter a minha filha antes do tempo? Será que ela vai nascer tudo bem com ela? Porque foi uma queda, sabe assim, bem complicada, bem feia mesmo. Mas o restante da gravidez, ela nasceu com os 9 meses, ok. Tudo bem com ela, nasceu tranquila. Mas nesse período, essa questão do cair, do impacto da mãe no chão, o medo, sabe, aquele trauma, né, que a mãe sofreu, o bebê absorveu. E veja que ela nunca caiu. E nós começamos a fazer essa investigação de quando é que ela tinha caído, se ela tinha subido em um lugar alto e havia caído, sabe? E não havia nenhum registro. Mas a mãe realmente confirmou essa memória dela, essa lembrança. E aí você fala, mas a Dina, como que ela vai se lembrar de uma coisa que ela não passou? Está no banco de memórias do nosso DNA, da nossa carga genética. Percebe? E aí, a mãe confirmou todo esse episódio. E também tem uma outra coisa. Quantas vezes ela não deve ter ouvido a mãe contar, a mãe se lembrar da situação, conversar com a avó, conversando com as tias dela a respeito dessa situação, dessa ocasião. E aquilo que só era assim, um risquinho no bloco de memórias dela, entende? Era só um risquinho ali. Começou a formar uma história de energia, de vibração dentro do banco de memórias dela. E aí toda vez que ela ouvia isso, toda vez que ela via alguém, né, passando por essa situação, era o fermento que fazia crescer mais ainda o medo de altura. Mas aí fazendo todo o trabalho, né, todo o processo, ela também melhorou disso tudo. Então, o que eu quero dizer com isso? É que você precisa investigar a fundo qual é a causa do medo que você sente. Qual é a causa, por exemplo, da ansiedade, né? A causa da tristeza que às vezes você está sentindo e você não sabe por quê. A verdadeira causa da depressão, sabe? Da baixa estima, né? Da baixa autoestima, da insegurança. Por quê? É preciso investigar. Porque o que causa isso? O que isso tem causado na sua vida? Talvez isso tenha feito com que você não esteja vivendo, não esteja produzindo, não esteja sendo a pessoa que você realmente veio aqui para ser, fazer aquilo que você deveria estar fazendo, colhendo os frutos daquilo que você estaria fazendo, ou seja, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E quanto que esses bloqueios, né, que advém aí do medo de alguma coisa que aconteceu na sua vida, tem atrapalhado o seu relacionamento, tem atrapalhado o seu relacionamento com os seus filhos,
ou tem atrapalhado o seu relacionamento conjugal, ou quanto que isso talvez esteja atrapalhando você de se relacionar com alguém, assim, de começar, por exemplo, a namorar, a ficar, né, como dizem, ou se casar, enfim, sabe? Tudo isso não é natural do ser humano. O natural do ser humano é o agrupamento, é estar junto de outra pessoa. Mas não estar junto de qualquer jeito, brigando e, sabe? Mas essa troca, né? É a troca da afetividade, a troca da experiência, mas tudo com alegria. Seja bem-vindo, seria Paulo, alguma coisa Paulo, eu não estou enxergando muito bem, que tá longe, seja muito bem-vindo. Eu estou falando aqui das crenças, dos bancos de memórias, então depois você volta lá no comecinho da live, tá bem? Então, o quanto que essas memórias vão atrapalhando você de ter esse relacionamento saudável com as outras pessoas e principalmente com você. Porque se o outro é o seu espelho, quando você se irrita com o outro, quando o outro faz alguma coisa que você acha que ele está irritando você, ele está magoando você, ele está tirando você do seu conforto emocional e mental, na verdade não é ele quem está fazendo isso, é você que está conectando com as memórias que tem aí na sua mente. E aquela pessoa, ela está te dando a oportunidade. Ela está mostrando para você, de alguma forma, que você precisa se curar disso. Então, veja, quando você diz assim, fulano me magoou. Não foi ele quem magoou você. Porque se você não tivesse um resquício do que é mágoa, se você não soubesse o que é mágoa, você não se conectaria com isso. Ele nem faria ou ela nem faria algo nesse sentido. Então é você que se magoou. Por quê? Porque juntou, né? Você se conectou com algo daquela pessoa e aquela pessoa, ao fazer algo que já está lá no seu banco de memórias, né? No seu subconsciente, é como se fosse o gatilho que foi lá, né? E ativou, a informação que ativou aquela informação que estava adormecida. E aí isso vem à tona. E a outra pessoa nem lembra. Quantas vezes já aconteceu isso com você? Alguém magoou você, deixou você irritado, e passa alguns minutos a pessoa nem se lembra do que aconteceu. E aí você fica lá todo machucado, todo magoado, toda magoada, e a pessoa, você olha para ela e ainda pensa ou fala, né? Ainda finge que não aconteceu nada. Mas vê que para a pessoa realmente não aconteceu nada. Foi com você. E eu sempre falo assim, a pessoa mais importante aqui nesse planeta, aqui nesse universo, é você. É individualmente. Então, o que é que você pode fazer para poder limpar essas memórias? Limpar, fazer uma faxina nessas memórias. É fazendo essa avaliação. Quando você vai, né? Eu citei lá no começo a história das duas moças, né? Quando elas se deparavam com isso durou muitos anos até que elas se curassem disso. Mas verdade que é necessário você esperar uma vida toda para poder se curar de alguma coisa, sendo que você já está sofrendo nesse momento? Creio que não, é verdade? E para que isso aconteça, você precisa fazer o quê? Entrar em ação. E aí, quando a gente fala, né, vai com medo mesmo. Porque ao entrar em ação, você sinaliza para o teu cérebro, né, para sua mente, e ela envia o comando lá para o seu subconsciente e para o teu corpo como um todo, é um conjunto, de que você vai fazer diferente. Que que está acontecendo algo diferente. E ao persistir e resistir nessa situação, né, de que eu não dou conta, eu não sou capaz, eu resisto, né, eu
eu me submeto a essa situação e eu acabo dando um passo para trás e eu não vou fazer, porque eu estou inseguro. Isso vai aumentando. Isso não resolve o problema, né? Muitas vezes. Agora, há uma diferença entre o medo, que é o medo nosso natural, o medo de sobreviventes. Lembra lá no começo, onde eu falei que o medo o medo não é um medo todo ruim. Imagine assim, eu não sei se você tem filhos, mas ou você mesmo, né, que está aqui na live. Você vai atravessar uma rua, né, uma pista, de onde tem muitos e muitas pessoas. Olá, Caio, seja bem-vindo. Grata por estar aqui, tá bem? Depois, para você compreender toda essa questão da live, pode voltar lá no começo e assistir novamente. Então, se você vai atravessar uma pista onde tem muitos veículos, muitos carros passando e você não olha para os lados, um acidente é bem possível que aconteça. Não é assim? Você se machucar ou machucar alguém. Mas, por conta desse medo, né, dessa emoção que nós sentimos no momento de atravessar a pista, que sinaliza, ó, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás, enfim, é o sinal de que você precisa parar, porque é uma precaução, faz parte da nossa sobrevivência. Ou também aconteceu alguma coisa e aí esse medo sinaliza novamente, enviando ali uma informação para o nosso corpo, né? Dizendo assim, olha, corre. E nós corremos para nos proteger. Ou se esconda, ou grite, né? É assim. Mas quando não é nessa situação, mesmo quando não tem, por exemplo, nenhum carro nessa rodovia e você fica parado olhando com medo de atravessar, aí já é diferente, percebe? Percebe a diferença? Então, o que é que nós temos que fazer com urgência? Começar a olhar, pontuar, anotar quais são esses medos, né, recorrentes na vida. Porque tudo isso, como eu falei, tem impedido você de ter prosperidade. E lembrando que a questão da prosperidade não é só prosperidade financeira, é a prosperidade em todos os sentidos. É você estar fazendo, é você estar crescendo, né? Prosperidade é o crescimento. E aí nós englobamos também a questão financeira, né? Prosperidade financeira. Porém, verdade que uma pessoa que está todo cheio de problemas, está todo com medo, com insegurança, com incerteza, com dúvida, não tem autoestima, como que essa pessoa vai prosperar financeiramente? Fica meio complicado, não é verdade? Por quê? Porque uma coisa está relacionada à outra. Quanto mais você se sente bem, quanto mais você se sente vivo, quanto mais você se sente munido, né, cheio dessa força, dessa energia que te impulsiona, que é o que deveria ser na vida de todas as pessoas, percebe? Aí você vai realmente buscar aquilo que é bom para você, buscar aquilo que é bom para sua família, priorizar aquilo que é necessário na sua vida. E não vai ficar empurrando com a barriga. Ou como dizem, né, colocando tudo para debaixo do tapete. Aparentemente, os seus olhos não estão vendo, né? Assim que dizem, o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas, aparentemente, você não está lidando com o problema. Mas ele está lá. E aí é preciso coragem, é preciso entrar em ação, é preciso desenvolver um novo hábito todos os dias. É o hábito de olhar para si mesmo, o hábito de olhar para quem você é, olhar para aquela situação, parar de jogar as coisas para debaixo do tapete, fingir que não está acontecendo, fingir que não é com você e tomar providência para que tudo seja diferente daqui para frente. Entende? Então, todo mundo, assim, né? A maioria das pessoas que eu atendo e nas minhas mentorias e nos treinamentos e nos grupos, o principal problema é o medo, como eu disse, né? Mas todos querem ter uma coisa em comum, que é ter sucesso, ou no relacionamento, ou na vida pessoal, na área financeira, né? Ou no campo emocional, ou profissional.
ou quer conquistar alguém, quer ter um grande amor, ou quer se libertar de um relacionamento tóxico, mas falta essa coragem, falta essa organização do porquê. E aí a pessoa fica sempre no si. E isso vai protelando, isso vai, né? O tempo vai passando e a pessoa vai perdendo energia, vai perdendo tempo, vai perdendo inclusive dinheiro, né? Porque se você é um profissional, como por exemplo, da área terapêutica, ou um profissional de desenvolvimento humano, seja um psicólogo, seja um terapeuta, seja um massoterapeuta, seja, né, uma pessoa que lida com outras pessoas dessa forma, o quanto que você deixa de prosperar, né, o quanto você deixa de crescer, tanto como experiência, como profissional, financeiramente, porque quando você vai lidar com aquela pessoa, quando você vai se coloca no papel de ajudar aquela pessoa, de trabalhar com aquela pessoa, ela trouxe para você muitos dos dramas, dos traumas, das experiências que você também de alguma forma passou e internalizou e ainda está nutrindo. E aí começa a ficar mais complicado, porque se você já passou pela experiência e você não trabalhou isso, você não transformou isso, você não mudou, você também não tem condições de ajudar outra pessoa, porque você vai se sentir como ela novamente. Por isso que muitos profissionais dessa área acabam desistindo. E muitos não têm o resultado que gostaria, né? Os clientes não conseguem alcançar os resultados que gostaria. Por quê? Porque ele levou o problema pro profissional, que o profissional também tem. E aí, ao invés de isso ser trabalhado, os dois se conectam. E aí fica aquele jogo de empurra-empurra de emoções. E por mais que o profissional tente ser profissional, tente fazer aquilo com maestria, ele vai aumentando ainda mais esse sentimento dentro dele, vai alimentando ainda mais. Por quê? Porque houve uma conexão. Então eu sempre falo assim para os meus mentorados, né, os meus alunos, as pessoas com quem muitas vezes fazem treinamentos, né, de terapias, algo assim comigo. Cure você primeiro, melhore-se primeiro. Porque assim, quando você vai receber uma visita na tua casa, principalmente as mulheres, né? O que nós fazemos? Nós preparamos a casa, deixamos tudo limpinho, organizamos um alimento gostoso, assim. Ou mesmo os homens, eles vão recepcionar um amigo. O que eles pedem? Para a esposa organizar, deixar tudo preparado, fazer lá uns petiscos, ele coloca lá a bebida para gelar, enfim, né, ele se organiza. Se você vai viajar, você arruma o teu carro direitinho, verifica tudo, deixa tudo organizado, para que nada saia errado durante esse período que você estiver com seus amigos na sua casa, na reunião, ou você numa reunião ou na viagem, né? Assim. Por que nós não fazemos isso no nosso interior? Então a pergunta que eu faço para você é: você não você não está recepcionando essa pessoa no seu consultório, no seu escritório, na sua empresa ou na sua casa? Você que está atendendo a pessoa. É como se fosse essa casa que a pessoa vai entrar ali, né? E vai compartilhar com você daquilo que você tem que oferecer para ela. E se você não está muito bem preparado, se você não está emocionalmente preparado, psicologicamente preparado, mentalmente preparado, espiritualmente preparado, não vai dar boa, como dizem, né? Não vai dar certo. Você vai sair pior do que quando você entrou no atendimento. E por isso que muitos profissionais desistem. Por isso que muitos profissionais deixam essa profissão magnífica, que eu falo que é a terapia, principalmente os terapeutas holísticos, né? Essa é uma arte muito poderosa de transformação. Mas ela tem que ser essa transformação com alegria. E não com tristeza. E não por obrigação. E tudo isso que eu estou falando também
serve para você que é no individual, né? Sem ser aí um profissional da área ou na área terapêutica, né? Estou falando com um indivíduo, o indivíduo que você é, né? E aí entra também o seu campo profissional, porque tudo está relacionado uma coisa com a outra. Então, quem realmente quer ter esse sucesso, quer ser bem-sucedido, a primeira coisa que tem que verificar é qual é a informação que ela está colocando para Deus, né? Para o universo, como você queira chamar. Qual é a informação que você está mandando? Porque, é sabido, né? Todos nós sabemos que lá, né, Jesus, ou se você lê a Bíblia, enfim, nas escrituras diz que tudo que nós pedirmos, nós receberemos. Que você precisa bater na porta, não uma, não duas, mas quantas vezes for necessário, e a porta vai se abrir. Porém, tem pessoas que têm medo de pedir. Ela não pede. Inclusive, não pede ajuda. Porque ela tem vergonha. Mas, quanto mais ela fica ali com aquele problema só para ela, mais esse problema vai aumentando. É uma barreira, imagina assim, uma pessoa no pé de uma montanha, querendo subir ao topo da montanha, sem as ferramentas necessárias. Não vai dar certo. Não é assim? Agora, a pessoa que está escalando a montanha, ela está totalmente equipada. Será que ela não tem medo? Quando ela está lá em cima, naquele local totalmente íngreme, né? Se ela é escorregada ali, mesmo com os equipamentos, pode ser que isso cause um acidente. Será que ela não tem medo? Ela tem medo, mas ela está se valendo de algumas ferramentas para poder se sentir segura. Então, para que você consiga dar saltos na sua vida, você consiga melhorar a si mesmo e tudo que está à sua volta, é preciso pedir ajuda. Muitas vezes essa ajuda não vem da sua família ali, porque ela também está mergulhada com você no problema. Por isso é sempre importante pedir ajuda a algum profissional que você confie, né? E também tem que pesquisar, tem que fazer uma série de coisas para que você não entregue, né? Eu falo assim, a gente está entregando a nossa cabeça, o nosso mundo nas mãos de uma outra pessoa. Por isso que é importante verificar sempre, né? Quem é que vai ajudar você nesse processo de transformação, tá bem? Então hoje essa live foi para alertar você, inclusive, né? De como você pode realmente sair desse aprisionamento mental. E às vezes é só a questão de você olhar para dentro de você, encontrar esses problemas e resolver. Porque pode ser que isso seja só resquícios de memórias que já estão lá, né, arquivadas ali há muito tempo e que nem é sua, como no caso do segundo caso que eu falei. O medo de altura não vinha dela, mas vinha da mãe. Estava relacionado à queda que ela teve enquanto estava grávida. Percebe? Então, e assim muitos outros casos. Então, por que eu posso falar com você dessa questão de medo? Eu falo que eu me especializei na questão do medo, de ter atendido tantas pessoas no mundo, né, que tinham medo, né, que tinham uma mente amedrontada, que eu realmente, assim, eu acho que é a minha prioridade, assim, como profissional dessa área, ajudar as pessoas a, inclusive, abrirem, sabe, essa gaiola, né, onde talvez muitas vezes você foi jogado lá para dentro e nem sabe por quê, nem quando, nem como, e principalmente não sabe como sair lá de dentro. E às vezes é fácil, é você que não tem as ferramentas, né, certas para fazer isso. E outra coisa também importante que você precisa saber é qual é, né, o que é que você deseja realmente. E parar de ficar pensando naquilo que você não quer. Você tem que agir no oposto. Se você tem medo, por exemplo, de altura, o que é que você gostaria de fazer que te ajudaria nesse processo?
que você não tenha que subir uma montanha para conquistar o que você deseja. Talvez você possa, né? Eu sempre faço essa comparação. Não quer subir uma montanha? Vai no morro. Né? Lá pro lado de Minas tem muito morro, né? Morei um tempo no Espírito Santo, também tinha bastante morros assim. Então, se não dá numa montanha, não dá para subir, escalar uma montanha, como seria escalar um morro primeiro? Né? E depois, quando você estiver lá em cima daquele morro, você olha. E aí você percebe, poxa, cheguei até aqui tranquilo. Eu posso subir mais um pouco. E aí você vai escalando, né? Você vai subindo degrau a degrau, você vai subindo cada vez mais alto. Mas é preciso verificar. É preciso, inclusive, perder o medo de olhar para dentro de você. Uma das coisas que eu sempre aconselho, falo para as pessoas fazerem, é sempre tirar alguns minutinhos da vida, né? Alguns minutinhos dessa correria que a gente vive, sentar ao ar livre ou olhar assim para o céu aberto. Se estiver chovendo, olhar a chuva também, enfim, ou à noite, né? No momento que você pode. E ficar ali, sem celular, sem televisão, sem música, ouvindo você. Tem uma história, que agora não vou me recordar exatamente assim, mas na época que eu estudava filosofia oriental, a gente ouvia muito essa história. De que assim, o nosso corpo realmente ele emite sons, né? Ele é um barulho só. Então, assim, imagina se nós pudéssemos ouvir, né, tudo, o som do sangue na nossa veia, o som da nossa respiração ao mesmo tempo, o som do coração batendo ao mesmo tempo, sabe? Nós realmente enlouqueceríamos, por isso que nós não ouvimos, né? Mas, quando nós silenciamos tudo que está à nossa volta, nós nos conectamos com o que está dentro, e aí nós podemos ouvir o nosso respirar. É o fluxo de vida que entra e sai. Michal Fassa, que foi uma grande estudiosa, né? Uma grande, hoje ela seria uma grande mentora, mas na época ela era uma grande mestra, né? Na área, principalmente da yoga, nessa linha yógica, ela disse que quando nós inspiramos, né? Inspiramos vida. E quando nós expiramos, deixamos o ar sair, nós morremos. Nós deixamos ir, morrer tudo que não serve mais. Então, vê, inspirar é trazer vida, expirar é deixar morrer, é deixar ir. Nesse nanosegundo entre a inspiração e a expiração, aqui no meio, é o renascimento. Então, vê que nós fazemos isso de uma forma tão natural e não percebemos. E para percebermos isso, nós precisamos aquietar a nossa mente, ficar em silêncio por alguns instantes e perceber o que é que está entrando na nossa mente, como que nós estamos processando isso e o que é que nós precisamos deixar ir. Nossa, Dirã, que exercício difícil. Não é difícil, é simples assim, entende? Inspira, e aí nesse período para você analisar isso, você retém. Por exemplo, você inspira contando até 7 ou até 4, aí você pausa um pouquinho, deixa seus pulmões cheios e pensa, o que é que está acontecendo aqui? O que é que eu realmente estou sentindo nesse momento? Solta o ar e deixa ir. É assim, se você está sentindo uma dor, inspira profundo, como se você estivesse respirando uma energia, uma frequência, sabe assim, a cura que está entrando em você, a vida, a renovação. E aí você sente aquela dor e você deixa essa dor ir embora, você visualiza, você imagina como se isso estivesse indo embora. Tem vários exercícios, né, que eu poderia ensinar aqui para você. Inclusive, no meu treinamento que vai começar em fevereiro sobre meditação, né? Como nós podemos treinar a nossa mente para ter o controle, ter o comando, né, da nossa vida, que vai ser agora, vai começar em fevereiro, né? Que é você no comando da sua vida. Eu sempre ensinei isso para meus alunos, né?
exercício de como você se reconectar, exercício de como você transformar isso, exercício de como você fazer essa limpeza dessas toxinas. Mas primeiro você precisa saber quais são esses problemas que estão te atrapalhando, entende? E aí você vai limpando isso. Então, esse treinamento, né, esse grupo vai começar em fevereiro, então fique ligado aqui, né? Ou se inscreva. Lá na minha bio eu sempre deixo lá um link pro grupo fechado do WhatsApp, por onde eu estou sempre dando as informações ali. É um grupo silenciado, ninguém fica conversando, então pode ir cair dentro lá desse grupo que você vai ser notificado, né, inclusive desse próximo treinamento em grupo, que é realmente onde as pessoas aprendem a se reconectar. Então ali a gente aprende, eu ensino muitas técnicas, né, de toda uma vivência, como você alterar o seu estado, né? Então é isso. Se você tiver alguma dúvida, você que está for ver essa live depois, pode me mandar uma mensagem, pode mandar aqui no direct, falando sobre, olha, Dira, eu vi a sua live, eu gostaria que você me ajudasse nesse sentido ou naquele sentido, ou esclarecesse uma dúvida, tá? Eu terei o prazer, a imensa alegria de conversar com você ali, né, no privado, ou depois eu posso chamar você, né, no seu WhatsApp, pra gente conversar, pra gente bater um papo, porque realmente eu acredito que você pode, que você merece, que você é capaz de fazer e realizar tudo aquilo que você deseja, né? E sair desse medo, dessa situação que mantém você aprisionado, ou talvez nem seja você, né? Mas se você se conectou com essa live, se você está vendo essa live agora, porque ela é atemporal, você pode vê-la a qualquer momento, talvez seja alguém que esteja ao seu redor, né? E aí você poderá ajudar, está bem? Então, eu já vou encerrando por aqui. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. R. Cardoso. Eu já estou encerrando a live, está bem? Mas agradeço pela sua presença. E eu acabei de dar aqui alguns avisos, algumas ideias para as pessoas fazerem. Depois, se você desejar, você retorna lá desde o comecinho, está bem? Para você ver direitinho o que aconteceu aqui. Então, eu quero agradecer imensamente e lembra, você é muito mais do que você pensa que pode ser. Você é um ser grandioso, iluminado, você já nasceu iluminado. A questão é que ao longo da vida, essa luz, ela foi diminuindo. Ou por coisas que você aprendeu, ou por coisas que você viveu, ou por coisas que você ouviu, ou por coisas que você mal interpretou. E tudo isso vai ofuscando essa luz, essa energia que você já trouxe. E aí o que é preciso fazer? É preciso limpar, né? É preciso limpar o que está atrapalhando essa luz de iluminar a sua vida. E essa luz está dentro de você, mas ela vai iluminar tudo que está fora de você, porque é uma mão que vai e vem. Tudo que você é por dentro, você transmite o que está fora, e tudo que está fora vai fazer parte da sua vida. Então você não precisa esperar que a sua vida emocional, mental e espiritual fique 100% saudável. É preciso entrar em ação, porque o que você quer está do lado de fora. A vida material acontece do lado de fora. O nosso corpo é material, está na matéria. Nós estamos aqui na matéria, então pensa que é as duas coisas. Não espere estar preparado para agir na sua vida. Isso vai acontecendo ao longo do processo, é uma caminhada. Então, dar um passo de cada vez na direção daquilo que você realmente quer vai ajudar você a dar o segundo, o terceiro, o quarto. Daqui a pouco você já está correndo, né? Não é assim? E não vai se cansar, não vai desistir. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é se levantar. Eu falo sempre assim, olha, levanta. Começou a dar aquela tristeza, começou a dar aquela sensação ruim, levanta, vai lá fora, vai tomar uma água, vai conversar com alguém, coloca uma música, vai lá num desses links aí de piada, de vídeos engraçados, veja, sorria, porque quando nós sorrimos, nós expandimos o tórax. E ao sorrir, né, você trabalha muitas coisas no teu corpo, inclusive
a região do timo, que é responsável, né, pela ativação da nossa imunidade. Então, não fique ali no cantinho jogado, porque isso vai causando mais drama, mais trauma, sem que você esteja percebendo. Haja e reaja de acordo com aquilo que você quer e não aquilo que você não quer. Porque se você continua fazendo aquilo que você não quer, isso é o combustível, é a mola propulsora que vai te impulsionar cada vez mais para longe dos seus sonhos, cada vez mais para longe da realização da sua vida, ou pessoal ou profissional. Combinado? Então, agradeço imensamente por você que entrou aqui, você que vai assistir depois. Lembra de ir lá, entendeu? Colocar ali o comentário embaixo da live. Talvez você ainda tenha vergonha de comentar nas minhas lives, mas pode mandar inbox para mim, tá bem? Um forte abraço, imensa gratidão. Até a nossa próxima live. Beijão no coração. Até mais.